no Evangelho de hoje a narração da vocação de São Mateus. O texto diz: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. O que Jesus viu em Mateus? O Evangelho diz que viu um homem chamado Mateus. O que ele estava fazendo? Ele estava sentado na sua coletoria de impostos. Ele era um cobrador, portanto, um pecador público, portanto, um excomungado pelo seu povo de Israel, um rejeitado, um excluído, alguém que era abjeto. Levi não fez nada. Mateus não precisou fazer algo prévio. Simplesmente Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E com a força da sua graça, comunicada por meio do seu chamado, ele se levantou e seguiu a Jesus. Houve esse encontro que o Evangelho descreve de modo tão lacônico, mas que por baixo contém toda uma operação transformadora da graça divina. Deus passou em Cristo, viu Mateus, disse-lhe: segue-me, e ele o seguiu. Houve uma obra de regeneração, uma obra de transformação. Ele largou a coletoria de impostos, ele deixou tudo aquilo para lá e se encontrou com o Senhor. Essa é a experiência de todos aqueles que se convertem. É como se uma luz se acendesse no seu coração. Eles nasceram de novo, como alguém que tivesse sido cego a vida inteira e adquiriu repentinamente a visão, como alguém que tivesse permanecido surdo a vida inteira e repentinamente recuperasse a audição. Mateus viu e seguiu, escutou e seguiu. Porque foi o Senhor que operou essa obra de transformação na vida de Mateus. Queridos irmãos, esta é a maravilha da gratuidade da graça divina. São Paulo diz na carta aos Efésios: vós estáveis mortos em vossos pecados, mas Jesus vos resgatou, por graça sois salvos. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. É uma operação dele. Ninguém está na igreja porque é bom e, portanto, Deus viu alguma bondade em nós e nos chamou. Não. A nossa bondade natural jamais poderia impressionar
a um Deus eterno e infinito. Ele nos escolheu pela gratuidade do seu amor. Não existe um outro motivo. O versículo seguinte diz: enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, então, abruptamente Jesus já está em casa de Mateus, à mesa. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É muito interessante que a primeira leitura do profeta Amós diz: acontecerá que naquele dia enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E no Salmo responsorial, o salmista diz: abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido dos vossos mandamentos. Ou seja, Deus não pode salvar quem já se julga salvo. Deus não pode justificar quem já se julga justo. Deus não pode transformar quem já se considera bom. Por isso que, na obra da nossa transformação, a primeira coisa que Ele opera em nós é suscitar essa fome do sobrenatural, é suscitar o desejo em nós, é provocar em nós a atitude de buscá-lo. Mas eu só o busco porque Ele já me encontrou. Eu só consigo perceber que eu tenho fome dEle porque Ele suscitou essa fome em mim. A fome de pão, a sede de água, a fome da palavra do Senhor, a sede da palavra do Senhor, a sede do Senhor, a fome do Senhor. É Ele que suscitou isso em mim, a fome do infinito. Fome que só quem é realmente pequeno, pobre, pecador, quem se sabe doente, pode receber. Como isso joga fora todas as nossas pretensões, porque alguns de nós pensam que é necessário que eles impressionem a Deus pela sua bondade. Então, imaginam, não, eu preciso ser sem falha, eu preciso estar completamente sem mácula, eu tenho que ser alguém com uma folha de serviços impecável. Só que isso não existe. Como nós dizemos no Glória da Missa, só vós sois santo. Todos nós somos precários, todos somos indigentes, todos somos carentes de uma perfeição, de uma completude que não vem de nós, mas alguns não são conscientes disso e se contentam consigo próprios, ao invés de perceberem que aqueles cobradores de impostos e pecadores são tão doentes quanto eu. Nós precisamos muitas vezes, queridos irmãos,
desinstalar da nossa cabeça a ideia de que nós temos que demonstrar uma eficácia humana, uma perfeição humana, para que Deus, de algum modo, nos chame para si. Porque é exatamente o contrário. Ele escolheu o que o mundo considera louco, o que o mundo considera fraco, o que o mundo considera sem valor, para assim confundir os sábios, os fortes, etc. Quando nós percebemos isso, o nosso coração encontra paz. Porque eu sei que tudo que eu tiver que fazer, é Ele que suscitará em mim. Eu passo a escutá-lo, a entrar nesse diálogo chamado vida espiritual, em que, mais do que tudo, eu quero discernir o que Ele quer para mim. Ao invés de eu ter um roteiro bem escrito daquilo que eu acho que Ele quer, e me forçar àquilo contra a vontade dEle. Eu preciso deixar que Ele me transforme, Ele me santifique. Eu tenho que entender que o protagonismo é dEle, a ação é dEle, a primazia é da graça dEle. E quando eu faço isso, eu entendo a atitude posterior de Mateus narrada num texto paralelo. Ele distribuiu tudo o que ele tinha. Agora, eu acho muito interessante porque, de vez em quando, eu escuto pessoas falando assim: fulano, você tem que ser generoso com Deus. Deus está te pedindo isso. Deus quer isso de você, você tem que ser generoso com Deus. As pessoas não percebem o quanto isso é ridículo. Porque generoso é o Senhor. É Ele que passou por mim e me chamou. Generoso é o Senhor que suscitou fome e sede em mim, que poderia viver a vida inteira ignorando a sua eternidade, vivendo de costas para o sobrenatural. Generoso é o Senhor, foi Ele que me deu. Eu nunca serei generoso com Deus. Jamais serei generoso com Deus. Se eu morrer por Ele, foi Ele que me deu a graça de morrer. Se eu entregar todos os meus bens aos pobres, foi Ele que me deu a graça de fazê-lo. Qualquer ato de generosidade é Ele que suscita no meu coração. Porque eu sou um homem pecador. Eu nasci manchado em pecado, tenho uma vontade pervertida, inclinada ao mal, fraca, indolente. E todos nós somos só isso. Mas quando nós entendemos que é Ele que nos dá, e que nós temos o privilégio de que Ele nos aceite, que Ele nos salve, Ele nos guie. Então, qualquer coisa que nós fizermos, para nós será pouco ou nada. Por isso que uma pessoa mesquinha, calculista, fria, que o tempo inteiro está preocupado com os seus ganhos e com as suas perdas, por mais que creia em Deus, ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele, porque acha que está sendo generoso,
quando não percebe que generoso é Deus. Que o Senhor nos ajude a girar essa percepção falseada e que nós percebamos a maravilha da graça divina que atua em nós e que nos faz, dia após dia, conhecer e amar a esse Deus que se fez conhecido, que se fez amado, revelando-se pela sua divina graça em nós.